Tá horrível esse monte de canal. Então, agora sim, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de construções rurais. Hoje, queridos, nós vamos começar um assunto novo, que é a parte de resistência de materiais. Então, assim, ó, eu acho que eu já comentei em outros momentos com vocês, essa parte de resistência dos materiais, para o engenheiro civil, para, né, os engenheiros, né, de uma forma geral, ela é uma disciplina à parte, né, na verdade, aqui para nós, ela acaba sendo uma aula no conteúdo todo de construções rurais. Não significa, na verdade, que seja dispensável esse conteúdo, porque é fundamental. Só que como a gente tem que agremiar tudo numa mesma disciplina, né, então, assim, a gente trabalha esse conteúdo numa única aula, tá? Mas a gente tenta, depois, ao longo das outras aulas, né, eu sempre vou chamando a atenção para vocês, olha, esse elemento construtivo aqui, ele está sujeito a tais efeitos, ele vai resistir a tal componente, então eu sempre vou chamando a atenção de vocês, né? Então, para que vai ficando mais claro para vocês, tá? Mas igual, isso aqui seria uma disciplina inteira, tá? O conteúdo dessa aula. E, logicamente, é por isso que nós temos essa questão a questão das nossas atribuições, né? Então, lembra quando eu falo para vocês da parte concreto armado, eu preciso muito dessa parte, né, de resistência. Então, a gente tem essa limitação, tá? Por isso que a gente trabalha muito mais com madeira, porque a gente acaba vendo muito mais a parte da madeira, tá? Bom, então, vamos começar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Outra coisa, não esqueçam de marcar a presença lá no Moodle, tá bem? Vão lá direitinho. Durante a aula, vocês podem, ou no final da aula, vocês façam a marcação lá da presença de vocês no Moodle, tá? Vou lá com vocês. Eu vou compartilhar a parte teórica e eu vou deixar uma tarefa para vocês, como eu fiz essa semana, né? Então, como é exercício, aí então vocês vão entregar essa tarefa lá até a próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, se eu não me engano, deve ser dia 5, né? 5 de julho. Então, vocês vão ter esses exercícios para serem entregues até o dia 5 de julho, que é a nossa próxima segunda-feira, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a parte teórica. Não, ele ainda não abriu. Eu vou abrir aqui. Mas é um conteúdo bem interessante. Só um minutinho que ele já está abrindo aqui para a gente poder compartilhar. Em todas as nossas aulas, como eu digo para vocês, né, tem um resumo da parte teórica que a prof deixa lá e que a gente usa para discorrer aqui na aula, e aí depois tem a tarefa de vocês. Só um minutinho que ele já está abrindo. Agora sim. Aqui. Só peço a vocês que quando começar a aparecer, alguém de vocês me diga, já está aparente? Sim? Já sim. Então tá, obrigada, querida. Então vamos lá. Então, essa parte da resistência dos materiais, então o que eu posso dizer para vocês, né? Todas as estruturas das nossas edificações, né, elas são formadas por peças
que trabalham de que forma? Sustentando as cargas, né? Então, todas as estruturas, elas são dimensionadas para suportar determinadas cargas, né? Então, logicamente, se elas são dimensionadas para suportar, significa que elas são resistentes a essas cargas. Então, elas apresentam resistência suficiente para suportar os esforços e as condições de uso, né, às quais elas serão submetidas. Então, o dimensionamento é função direta, né, desse conhecimento da resistência dos materiais, né? Então, assim, eu não vou utilizar, por exemplo, um tijolo, que eu sei que é um material que não resiste à tração, para fazer um pilar, né? Então, assim, aonde eu vou usar o tijolo maciço, inclusive, né? Como elemento para resistir aos esforços de compressão. Ele é muito bom para resistir aos esforços de compressão, mas tração, não. Então, assim, eu vou fazer um pilar de tijolos maciços. Bom, para que você tenha a condição semelhante à de um pilar muito mais delgado de concreto ou mesmo de madeira, você vai ter que ampliar as dimensões desse pilar feito em tijolos, né? Para que você tenha uma situação relacionada, né? Uma situação semelhante ao que um pilar, por exemplo, de madeira pudesse suportar, né? Então, quando eu quero, né? Quando eu necessito ou quando eu preciso impor, né, a um determinado material que ele vai agir, né? Vai fazer parte da estrutura de uma parte que não lhe compete em termos de resistência, o que acontece? Eu tenho que aumentar o seu dimensionamento, né? Então, assim, o que um pilar de madeira ou que um pilar de concreto armado teria seção muito pequena, para eu conseguir vencer os mesmos esforços, ou seja, resistir às mesmas cargas, eu teria que, se eu fosse optar por um pilar de tijolo, eu teria que aumentar, torná-lo muito mais robusto, né? Uma estrutura muito mais robusta. Sim? Então, assim, uma coisa que eu acho que vocês devem lembrar e que eu uso bastante daqui para frente, né, é um termo que a gente usava na física, né? Então, eu acho que vocês devem lembrar desse conceito de tensão, né? Então, a gente associa o conceito de tensão ao conceito de pressão, né? Então, como é que a gente tem? A tensão é o quê? É a carga, é o peso de uma determinada estrutura aplicado em uma determinada área. Então, tensão é peso sobre área, é força sobre uma área, seja ela medida em metros quadrados, em centímetros quadrados, né? E aí eu tenho as unidades, né, que eu utilizo normalmente, né, para identificar essa tensão, né? Então, tensão é igual a força dividida por área. Eu sempre anoto aí para vocês. No sistema SI, eu tenho Pascal, newtons por metros quadrados. Nós usamos aqui muito o quilograma-força por centímetro quadrado, mas eu também posso usar o quilograma-força por milímetros quadrados, o megapascal, né? As toneladas-forças por centímetros quadrados, os quilonewtons por centímetros quadrados. Então, tem várias formas, né? São várias maneiras da gente representar. Mas, entre elas, aqui a gente utiliza muito diretamente a carga, aliás, o peso, né? A força identificada em quilogramas-força, dividido por uma área que normalmente a gente reduz a centímetros quadrados, tá? Então, normalmente é isso. Prof, mas eu tenho toneladas-forças por centímetros quadrados? Sim. Eu posso transformar essa tonelada-força em quilograma-força por centímetros quadrados, e a que eu mais utilizo é essa aqui, tá? Bom, aí vamos identificar aqui alguns tipos diferenciados de tensão, né? Então, eu digo que as peças que são apertadas, que são comprimidas, né? Então, eu digo que existe uma tensão de compressão atuando sobre aquela peça. Então, observem lá aquela figurinha que a prof tem aqui do lado, né? Então, eu tenho a seção de um pilar, aqui o comprimento dele, e a seção, né? Base vezes altura. Então, é essa areazinha aqui. Aí, eu tenho a tensão de compressão sendo aplicada nesta área aqui. Por enquanto, queridos, eu não vou considerar este comprimento, né, desta estrutura no cálculo. Eu vou só estar presa, né, identificando aqui essa tensão de compressão.
Quando nós estivermos falando, né, junto com a tensão, alinhando a esse comprimento, então é logo na sequência, quando a gente for começar a trabalhar com os pilares, aí sim, aí esse comprimento importa, aí a forma de vínculo que essa estrutura vai estar, né, a forma com que ela vai estar unida às outras peças, vai importar. E daí sim, esse comprimento, essas outras variáveis vão interessar para nós, né? Por enquanto, para a gente entender essa coisa de tensão, né? Vocês identifiquem aqui, olha, tensão de compressão é aquela tensão de peça apertada, você comprime, né? Então, envolve uma carga sendo aplicada por uma determinada areazinha aqui. Agora, eu tenho uma situação que as peças possam ser esticadas, né? Então, a gente diz que nós temos nessa situação a tensão de tração. Olhem aqui, a carga sendo aplicada, né? Tracionando, procurando esticar essa estrutura aqui, né? Sempre pela sua seção, certo? Então, aqui, tensão de tração. Aí, eu posso ter uma outra situação, em que eu tenho o que a gente chama de tensão de cisalhamento, né? Então, são as peças que estão sujeitas à ação de corte. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma peça engastada na outra e sendo, né, as duas estão presas por um parafuso, certo? Um parafuso passante aqui, ó. Estão vendo? O parafuso ultrapassa todas as estruturas. Nós temos uma porca aqui e ele está segurando, ele está unindo todas essas estruturas. Bom, o que acontece? Esse esforço, né, de uma peça sobre a outra em relação ao parafuso é o que a gente chama de tensão de cisalhamento, ou seja, é a tensão de corte. Quando ele começa, né, quando as cargas, né, começam a ser aplicadas, é uma situação de puxar, ó, parece a tração, né, mas na verdade o que acontece? Há um esforço de corte aqui nessa estrutura aqui, de rompimento nessa parte onde eu tenho o parafuso. Então, a gente diz que nessa estrutura eu tenho uma tensão de cisalhamento ou tensão de corte. Então, ó, peças apertadas, comprimidas, peças sujeitas à tensão de compressão. Peças esticadas, né? Eu estou esticando, eu estou puxando essas peças, então eu tenho a tensão de tração, elas estão sendo tracionadas. Quando eu tenho uma situação como essa aqui, onde eu tenho uma ação de corte, né, ao ser aplicada essa carga ali, naquela determinada área, ou seja, essa tensão aqui nessa parte aqui, então há uma tendência de corte nesse parafuso, né, visando o seu rompimento. E aí, o que eu tenho, né? Então, ainda sobre as tensões, se uma peça ela for submetida a uma força externa crescente, então, você está submetendo, né? Você está comprimindo, né? Apertando, ou você está tracionando, ou você está, né? A estrutura está sendo, né, tracionada ali, e aí havendo uma situação de corte ali naquele parafuso. Então, assim, esse esforço contínuo, né, essa situação contínua de aplicação dessa força, chega um momento em que a peça não suporta mais. Então, a gente diz que ocorre um instante da ruptura. Então, o que é a tensão de ruptura, né? É quando eu tenho a carga máxima, né, que é resistida por essa peça, dividido pela área inicial, ou seja, pela área zero, que a gente chama, né? Então, uma carga máxima aplicada a uma área de referência, né, onde eu estou aplicando essa carga, eu levo à ruptura da estrutura, ou seja, eu vou comprimindo um tijolo, por exemplo, né? Aí a carga vai crescendo tanto sobre ele que uma hora ele rompe, uma hora ele quebra. A mesma coisa um pilar, né? Então eu vou comprimindo aquele pilar de madeira, né? Até uma hora em que a cabeça, na verdade, ela começa a apresentar rachaduras, fissuras e ele rompe, né? A mesma coisa se eu tiver uma estrutura em concreto armado, enfim, né? Isso para tensão de compressão. Aí eu né, tenho as duas chapas ali unidas, né? E com um parafuso passante. Então, aquela estrutura começa a trabalhar, né? O esforço é tão grande naquele parafuso que uma hora ele rompe. Então, a gente diz que nós chegamos na tensão limite, ou seja, nós apresentamos naquela estrutura uma carga máxima suportada que levou ao rompimento, ou seja, chegou naquele ponto, rompeu e pronto, tá? Então, tensão de ruptura é uma relação entre carga máxima dividida por uma área zero, que é a área de referência, tá?
Agora, a gente vai trabalhar com tensão de ruptura nos nossos elementos, nas nossas construções? Claro que não. Então, assim, significaria trabalhar no limite, e aí, assim, muito próximo de um rompimento, qualquer erro que tivéssemos, nós poderíamos levar ao colapso de toda a estrutura, tá? Então, assim, a gente sempre vai trabalhar com o que a gente chama de tensão admissível, quer seja ela de compressão, de cisalhamento, de tração, seja ela qual for. Então, a gente sempre vai trabalhar com a tensão admissível, que é uma fração, ou seja, uma parte da tensão de ruptura, e para o seu cálculo, nós levamos em consideração o que a gente chama de coeficiente de segurança, né? Então, é um coeficiente de segurança que é aplicado na tensão de ruptura e que me dá o cálculo da tensão admissível, a tensão admitida por aquela peça que não a leva ao rompimento. E para cada material e para cada caso de tensão, seja ele tração, compressão, cisalhamento, eu tenho uma situação limite que a gente chama de ruína ou de ruptura, né? Então, e aqui eu ainda reforço com vocês, quando a gente dimensiona uma peça para resistir um esforço, a gente não pode escolher uma dimensão da peça que vai trabalhar perto da ruptura, mas procurar sempre trabalhar muito longe dela. E aí, então, eu tenho o coeficiente de segurança adequado para cada situação, tá? Então, aí eu tenho aqui, ó, um exemplozinho para vocês entenderem, né? Para se carregar um peso, uma carga, né, de 200 kgfs, por que eu uso quilograma-força, né? Porque os quilogramas é a massa, né? E o força é que eu estou considerando aqui também o esforço da ação da gravidade, né? Então, quilogramas-força, usando uma corda de seção que leve uma tensão de tração próxima à ruptura, corre-se o risco da corda romper. Então, você começa a puxar, né? Você está puxando um peso de 200 kgfs, né? Mas aí o que acontece? Essa corda, ela suporta uma carga muito próxima disso. Então, o que acontece? Se eu não posso diminuir a carga, né? Se eu tenho que puxar, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar uma corda cuja seção, né? Então, se eu estou usando um barbante, vamos pensar assim, né? Uma coisa extremada, eu vou ter que usar uma cordinha, né? Ou se eu estou usando uma corda, né? Lembrem daquela corda de fibra, né? Se eu estou usando uma corda daquela, então, de repente, eu preciso usar um cabo de aço, de repente, né? Que tem uma seção diminuta, mas ele é extremamente resistente, né? Pelo material que o constitui. Então, o que acontece? Então, eu tenho que adequar essa seção, né? Ou, de repente, eu tenho que trabalhar com um material diferente que apresente uma resistência maior, tá? Neste caso aqui, para que eu não tenha perigo de romper a eu tentar puxar essa carga. Então, aqui eu mostro para vocês a relação, né, de tensão admissível. Lembra que eu falei para vocês, né? A tensão admissível é uma fração da tensão de ruptura. Então, eu vou dividindo a tensão de ruptura que eu tenho por um coeficiente de segurança que eu também tenho, que é adequado à situação e ao tipo de material, eu tenho a tensão admissível, né, quer seja para compressão, para tração, para os elementos, para qualquer tipo de resistência, né? Então, ó, de novo, tensão admissível também será carga sobre área. Só que neste caso aqui, essa carga, ela não é a carga máxima suportada, né? Ela já é uma carga suportada sem levar ao limite de ruptura. Mas aqui, se eu quiser calcular a partir da tensão de ruptura, a tensão admissível, eu tenho que ter um coeficiente de segurança estabelecido para a situação e para o tipo de material que eu tenho, tá? Então, ó, tanto a tensão de ruptura como a tensão admissível sempre envolverá um cálculo de carga sobre área. Carga essa em quilogramas-forças, área essa em centímetros quadrados, em milímetros quadrados, né? Normalmente a gente usa centímetros quadrados aqui, tá? E aí, eu vou fazer um primeiro comentário já com vocês, olha, de uma situação prática. Então, eu tenho uma peça de Pinho do Paraná, ele tem seção de 6x6. Então, a areazinha, onde eu vou aplicar a força, ela tem 6x6. E ela vai ser usada como elemento do telhado de um lopão para abrigo de aves de postura. Então, ela vai ser comprimida paralelamente às fibras. Então, o esforço que eu estou imprimindo nesta seção, que foi feita dessa madeira do Pinho do Paraná,
e essa seção que tem 36 centímetros quadrados, ele tá, o tipo de esforço que eu estou aplicando sobre essa área é um esforço de compressão. Aí eu coloco aqui, olha, verifica se a sua ruptura na carga de 9,2 toneladas por toneladas força. Então, assim, se eu quiser transformar em quilogramas força, eu multiplico por 1.000, né? Então, 9.200 quilogramas forças é a tensão de ruptura, ou seja, quando eu apliquei essa carga, comprimindo essa peça de 6 por 6, ela rompeu. Então, eu quero saber a resistência à compressão dessa madeira, né? Ou seja, a tensão admissível dessa madeira, para para 20% dessa tensão limite. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho a carga aplicando numa área, levou ao rompimento. Então, eu tenho a tensão de ruptura, certo? Agora, eu quero saber a resistência à compressão dessa madeira, né? Ou seja, eu quero calcular a tensão admissível para 20% dessa tensão limite. Esses 20%, então, seria o meu coeficiente de segurança, certo? Então, aí eu vou calcular a tensão admissível. Eu vou calcular com vocês na lousa, tá? Vou trazer vocês para a lousa aqui, né? Ó, pra gente... Eu vou abrir aqui de novo para a gente ver a lousa, para ver se ficou boa a lousa para vocês. Eu não liguei aquela luz que eu tenho, mas eu quero que vocês digam se fica bom assim também, se fica visível. Por quê? Porque nas filmagens fica um reflexo muito grande no meu olho, fica ruim, eu acho que a filmagem não tem ficado muito boa, não. Mas eu quero que vocês digam se a imagem vai ficar boa, se vocês conseguem enxergar. Vou fazer um tracinho aqui. Diga lá para a prof. Tá visível? Tá visível, prof. Tá, filho? Tá, porque daí, assim, depois a gente testa a iluminação, porque eu não tô achando muito boa. A luz fica exatamente no meu olho, fica esbranquiçado, né? E tem aparecido uns reflexos, não tô achando muito bom. Vou ter que estudar uma outra forma de fazer a nossa filmagem, né? E eu não consigo melhorar em edição, né? Então, enfim, mas vamos tentar. Então, o que eu falei para vocês? Olha, eu tenho uma plaquinha, né? Eu vou colocar aqui, exemplo 1, tá? Tá muito alto, eu acho. Aqui. Consegue enxergar? Vou baixar um pouquinho mais. Então, o exemplo 1 que eu vou fazer com vocês. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma plaquinha, certo? Que é um elemento utilizado lá no meu balcão, certo? E essa plaquinha, ela mede 6 centímetros por 6 centímetros, certo? E aí, ó, pensando na carga sobre ela, olha, e ela está sendo comprimida, ou seja, eu tenho uma carga P de 9,2 toneladas força, certo? O que significa dizer que está sendo aplicado 9.200 quilogramas força nessa seção de 6 por 6, tá? Só que lá no exemplo, eu falei assim, olha, quando eu apliquei essa carga, ela rompeu. Então, significa que a tensão de ruptura seria a carga máxima aplicada sobre a minha área de referência, área 0. Né? Então, a tensão de ruptura, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser os 9.200 dividido por 36. Isso aqui vai dar, ó, 9.200 dividido por 36, então significa que eu tenho uma tensão de ruptura de 255,56 quilogramas forças por centímetros quadrados. É isso que dá essa conta, tá? Então, ó, tem a plaquinha.
A áreazinha aqui é 36, certo? Então, uma plaquinha de 6 por 6, ok? Aí eu apliquei uma carga de 9,2 toneladas forças. Aí eu transformei aqui em quilogramas forças, multipliquei por 1.000, né? Então, as 9,2 toneladas força equivalem a 9.200 quilogramas força. Então, no exercício, eu disse assim, olha, eu apliquei, quando eu cheguei nesse valor, houve um rompimento, né? O esforço de compressão foi muito grande e rompeu a plaquinha. Aí, o que aconteceu? Significa, então, que eu cheguei à tensão de ruptura, ou seja, que é a relação entre a carga máxima aplicada sobre a área de referência que eu tenho, que é a área zero, certo? Fazendo as contas aqui, então, eu chego ao valor da tensão admissível, que são 255,56 quilogramas forças por centímetro quadrado. Só que eu quero saber, vocês estão anotando no caderno, que é isso? Sim? Então tá. Posso apagar aqui no cantinho? Posso? Vou apagar aqui, ó. Aí, o que eu tenho? Eu tenho assim, olha, eu quero saber a tensão admissível, certo? Em função dessa tensão de ruptura. E eu disse que ela seria 20% da tensão de ruptura, certo? Esse aqui é o valor. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer a tensão admissível aqui vai ser a tensão de ruptura vezes os 20%, né? E seria o quê? Seria 0,2. Tô certa? Opa! Então, o que vai dar isso aqui? Olha bem. Quando eu faço 20%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,2. Então, aqui, ó, a tensão admissível, posso apagar aqui? Eu vou apagar aqui. O que vai me dar? Olha bem. Então, a tensão admissível seria 20% da tensão de ruptura, certo? Fazendo essa continha, então, a tensão admissível, a compressão paralela às fibras, né, vai ser 255,56, né? Não é isso que tinha aqui? 0,56? Vezes 0,2. Então, a tensão admissível vai ser o quê? 255,56 vezes 0,2. Então, a tensão admissível igual a 20% da tensão de ruptura vai me dar 51,11 quilogramas forças por centímetros quadrados. Correto? Agora, se eu quisesse saber o valor do coeficiente de segurança envolvido, que quando eu disse que a tensão admissível, né, era 20% da tensão de ruptura, eu achei o valor. Mas se eu quisesse saber um pouco além, qual é o coeficiente de segurança que eu estaria utilizando nesse cálculo? Então, aqui, ó, lembra? A tensão admissível é uma fração da tensão de ruptura. Tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança V. Certo? Se eu quero saber o V, que é o coeficiente de segurança, vai ser a tensão de ruptura dividido pela tensão admissível. Então, isso aqui vai ser 255,56 dividido por 51,11. Isso aqui vai me dar... Quanto deu o continho de vocês? Quanto deu? Você fez, Denner? 50? Será? Divide de novo. Diego?
255,56 dividido por 51,11. Quanto deu? Dá 5, prof. Dá 5, Diego. Então, e lembra? Ah, agora achou, né, Denner? Graças a Deus. Então, aqui, ó. Quando eu apliquei os 20%, na verdade, eu estou considerando nada, tá tudo certo, Denner. Aqui é a hora da gente confundir as coisas. Depois lá na vida não pode, né? Na vida pode ficar complicado. Mas aqui é a hora, né? Então, porque aqui a gente está entre nós e tem a prof aqui para conversar com vocês, para a gente acertar os ponteiros, né? Não pode? Pode sim, aqui pode. Então, assim, ó, quando eu tenho uma tensão admissível igual a 20% da tensão de ruptura, na verdade, 20% é um quinto, né? Ou seja, então, o coeficiente de segurança que está envolvido neste caso aqui é de 5, ou 20% do valor da tensão de ruptura, né? Então, esse coeficiente de segurança a tensão de ruptura é 5 vezes maior do que a tensão admissível, ou a tensão admissível é um quinto da tensão de ruptura, né? Então, neste cálculo aqui, com certeza, então, assim, principalmente nas madeiras, quando vocês forem olhar as características de madeira, então elas sempre vão te dar o quê? Elas vão te dar as tensões admissíveis, a gente nunca vai estar falando em tensão de ruptura, embora a gente tenha esse valor, né? Mas, normalmente, nas tabelas, quando vocês forem olhar, a tensão é admissível. A compressão paralela às fibras, a compressão transversal às fibras. Logicamente, vocês vão ver que há uma diferença. Quando eu falo de compressão paralela às fibras, ela é muito mais resistente do que quando é transversal a elas, né? Que daí é um efeito de rompimento. Tem tensão de cisalhamento, tem tensão de tração. Então, assim, principalmente as madeiras, né, e principalmente os florestais que estão aqui comigo, eu tenho florestais aqui, não tenho? Tenho, né? Eu não tenho só agrônomo nessa turma. O Lucas é florestal, né, Lucas? Quem mais é florestal aqui? O João também? A Vitória também? Então, né, Vitória? Olha, se você for olhar... O Lucas é florestal, né, Lucas? Aham. Então, assim... vocês vão olhar lá bastante nas madeiras e vocês vão ver lá os dados dessas madeiras, vocês vão achar as tensões, né? Tensão de ruptura, aliás, admissível compressão, admissível cisalhamento, a compressão paralela às fibras, transversal a elas. Vou mostrar uma tabelinha. Vocês anotaram aqui, queridos? Anotaram? Tem uma criatura aqui. Alô? Oi. Vou descer vocês Sim. aqui. Ah, tá. Já tô descendo. Vou descer vocês aqui de novo, tá? Então... Oi, prof. Oi, fala, filho. Só ia perguntar, ali a tensão ela sempre vai ser em quilograma força, né? Isso, lembra? Porque é uma carga, mas eu estou adicionando aí a aceleração da gravidade, né? Diz que é o quilograma força, né? Então, assim, quilogramas forças por centímetros quadrados, né? É o sistema que a gente usa, né? Toneladas força por centímetros quadrado. Aí tem as outras formas de identificar, né? As outras maneiras da gente identificar, mas normalmente aqui para nós a gente usa os quilogramas forças por centímetros quadrados, tá? Ou toneladas forças por centímetros quadrados, tá? Se houver necessidade de alguma transformação, a prof mostra para vocês, tá? A prof indica como é que faz um pelo outro, porque eu acho que vocês estão um pouco esquecidos dessas coisas. Isso é física, né? E faz bastante tempo que vocês viram isso. Não faz? Eu acho que faz. Né? Faz muito tempo. Faz, né, Diego? Quase está esquecido, né? Mas a prof lembra vocês, não tem problema. É que nem quando a gente for calcular a área, essas coisas, a prof sempre vai lembrar dos cálculos, né? Na semana passada, a forma do eitão, que é triangular, as formas todas que a gente for usar, a prof vai lembrando vocês como é que calcula a área, porque essa parte de geometria é matemática... Eu acho que é pré-cálculo, né, que vocês veem isso, não é isso? Também, né? Acho que é pré-cálculo e física, né? Lá das primeiras fases, não é? Acho que é.
Mas não se preocupem, a prof vai sempre lembrando e falando para vocês, tá certo? Bom, vou continuar aqui compartilhando com vocês e vou continuar mostrando para vocês. Olha lá. Então, a gente fez... Prof, Oi, meu bem, fale. tu pode repetir para mim o coeficiente de segurança é 5 ou 20% do quê? Então, nós fizemos ali o... só voltar aqui, então, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui com vocês. Deixa eu voltar para ficar grandona aqui. Então, eu falei no exercício que a tensão admissível, né, a resistência à compressão, ela era equivalente a 20% da tensão de ruptura, né? Então, eu calculei 20% da tensão de ruptura, eu multipliquei a tensão de ruptura por 0,2, né? E aí eu achei o valor que eram 51,11. Daí a prof foi um pouquinho mais além, né? Então, eu não só fiquei no cálculo da tensão admissível, que no exemplo dizia que era 20%, mas eu queria saber qual era o coeficiente de segurança que estava sendo utilizado ali para o cálculo da tensão admissível. Então, o que a prof fez? A prof usou aquela primeira formulazinha que a prof tinha apresentado ali, lembra aquelas duas? Tensão admissível é uma fração da tensão de ruptura, ou seja, é a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança? Lembra lá, Ana? Sim, lembro, prof. Isso. Não tem importância. Perguntem aqui. Porque vai e vem muitas vezes e às vezes a gente fica perdido mesmo. Sim, era só, eu não tinha entendido, ou era 5 ou 20% do que era, né? Eu não tinha entendido essa parte. Isso, é 20% e é 5 porque é um pelo outro. E ele não tem unidade, né? Ele vai ser só o número, tá? Não, porque na verdade a tensão de ruptura está em quilogramas-forças por centímetro quadrado. E a tensão admissível, você viu que ali também é quilogramas-forças. Corta, né? Corta todo mundo, vira nada. Certo, então tá. Agora foi. Coeficiente, gente, sempre não tem. Lembra aquela história nossa das proporções na escala? Lembra aquelas coisas? Lembra que a prof falava, olha, escala é uma proporção, a gente não tem escala em centímetro, aqui também, não tem coeficiente em centímetro, em quilograma-força, em nada. Coeficiente é sempre coeficiente, né? Então, ele não tem unidade de nada. Tá? Ele é nada, ele é um valor, simplesmente. Tá bem, obrigada. Então tá, vamos lá. Mais alguma coisa, queridos? Tranquilo? Podemos ir em frente? Como é que tá a imagem para vocês aí? Razoável? Tá enxergando bem a prof? Então vamos lá. Eu tô, pelo menos. Tá? Sim, tá bem bom. Então tá beleza, o Daniel também tá achando, né? De novo, eu tirei aquela lâmpada aqui que eu achava que estava, por um lado eu achava que ficava bom e por outro eu achava que ficava pior, né? Aí vocês vão dizendo para a prof se tá bom ou se não tá bem? Ah, tá mesmo, viu, Daniel? Então tá de matar. Hoje eu quase morri de manhã para dar aula de desenho. Ui! Vamos lá. Tá muito difícil. Aí eu fiz, né, o exercício com vocês, o primeiro exemplo, né, calculei a tensão admissível e o coeficiente de segurança com vocês. Aí, eu vou mais à frente. Olha, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho as tensões admissíveis, que são as tensões de trabalho, e pesos específicos também, para diferentes materiais de construção, né? Então, eu tenho lá, eu tenho o peso específico em quilogramas por metros cúbicos, certo? Eu tenho a tensão de tração. Aqui, gente, eu não estou considerando a aceleração da gravidade, né? Mas eu sempre considero o nosso cálculo. Então, aqui eu tenho só a tensão de trabalho, ou a tensão admissiva à tração, certo? Então, ela pura e simplesmente em quilogramas por centímetro quadrado. Eu tenho a compressão, normalmente, ela, aqui no caso, a compressão é paralela às fibras, tá? E o cisalhamento é perpendicular à distribuição das fibras da madeira, tá? E eu tenho a tensão de flexão, né? Que você flexiona a estrutura em madeira ou em qualquer outro material. Então, aqui, eu tenho pro ferro, né? Seja ele na forma laminada ou na forma fundida. Então, eu tenho os pesos específicos, tá? Eu tenho a resistência à tração. Vejam bem que o laminado, a estrutura metálica, né, o ferro laminado, ele apresenta uma resistência à tração maior do que quando ele está fundido.
A resistência à compressão, que eu falei para vocês, que é paralela às fibras, ela normalmente é superior na forma laminada que no fundido. A resistência ao cisalhamento, olha, na forma laminada, superior ao fundido, e a flexão a mesma coisa. Então, na forma laminada, o ferro, ele acaba sendo mais resistente, né, do que quando na forma fundida, certo? As madeiras, eu não fiz uma distribuição aqui, essa aqui é uma tabelinha de livro, eu acho que eu tenho a referência, eu não pus a referência aqui, mas é uma tabelinha de livro. Ele só faz assim, duras, semiduras e brandas. Na verdade, assim, leiam-se as madeiras de lei, as madeiras brandas seriam as madeiras moles, né? Então, aqui, ó, quanto mais a madeira de lei apresenta um peso específico maior, elas são mais pesadas, né? Porque as madeiras mais leves aqui, né? As brandas que eles chamam, e tem as intermediárias, eles não fazem uma definição por tipo de madeira, né? Mas aqui, para vocês terem uma ideia, né? A resistência à tração, se eu estou falando de uma madeira de lei, né? A resistência à compressão, às fibras também. Olha, ao cisalhamento é um pouquinho menor, mas sempre na madeira que eu tenho, a madeira de lei sempre vai ser maior. E a resistência à flexão também, tá? Então, essa é uma ideia para vocês terem, né? Aí agora, vejam bem que interessante, olha. Eu falei de ferro e falei de madeira. Aí eu falei de materiais de construção, né? Mas materiais bem simples, né? Lembra das pedras, dos tijolos comuns, dos furados, daqueles que nós usamos para fazer as paredes, né? E lembra que a prof falou, né? Os tijolos furados, eles serão sempre elementos apenas de vedação. Eles não são elementos para suportar cargas, tá? Eles se autossustentam, mas eles não são elementos para suporte de carga. E aí, vejam bem, olha, eu tenho o peso específico de cada um dos materiais, né? Mas olhe bem, nenhum deles apresenta um valor significativo para a tração. Então, assim, o que significa dizer que não dá para a gente pensar em fazer um pilar, por exemplo, de tijolo comum, ou mesmo, muito menos, de tijolo furado, né? Se eu quiser usar para esse tipo de coisa, é aquilo que eu falei para vocês, nós vamos ter que usar uma estrutura muito mais engrossada, tá? Eu acho que vocês lembram em algumas construções antigas, né? Eu sempre gosto de lembrar aqui para vocês uma situação bem prática, né? Então, a minha casa em São Paulo, a casa dos meus pais, né? Eu sempre conto para os meus alunos. Meu pai nunca, na construção da minha casa, ela não tem pilar, né? Então, assim, como é que o pai fez na época? Nem era, gente, ó, se a construção é anterior à minha, eu tenho 58 anos, então a casa tem mais de 60 anos, né? Então, naquela época, gente, essa estrutura que a gente fala hoje, né, concreto armado e tal, era uma coisa, assim, pouco difundida, né? Para casa, então, pouquíssimo, então. Aí usava muito o quê? Tijolo maciço para construção. E aí, o que aconteceu? A minha casa, né, ela é toda de parede em tijolo maciço e na sua maior dimensão. Então, assim, as paredes da minha casa, elas têm 25 centímetros de espessura. E aí, o que acontecia? No encontro das paredes, ou seja, nas quinas, aquele entrelaçar dos tijolos inteiros, eles faziam, às vezes, de pilares, entende? Então, assim, nos cantos das paredes, eu tinha como se fosse um pilar de 25 por 25, né? Então, veja bem, o que acontecia? Ele naturalmente não responde a esforços de tração, mas numa situação específica como essa, né, e numa situação de casa, de um único andar, foi o suficiente para não precisar, naquela época, e como não era comum, dos pilares de um concreto armado, e mesmo de madeira, né? Então, se substituiu isso, mas logicamente, né, as paredes da minha casa são paredes extremamente espessas, né? Imagina, elas têm 25 centímetros de espessura, tá? Agora, quando eu falo no esforço de compressão, eu já tenho alguma coisinha, mas lógico que muito menos do que quando comparado a outros materiais aqui em cima, tá? A madeira e ao ferro, tá? Eles já têm alguma resistência aos esforços de compressão? Sim. Agora, também não é significativo aos esforços de cisalhamento e muito menos a flexão. Você não flexiona um tijolo, se você tentar flexionar, ele rompe, ele quebra, né? Então, vejam bem, apresenta alguma resistência aos esforços de compressão. Se eu quiser trabalhar com esse material
né, numa situação em que ele seria exigido por tração, aí eu teria que usar uma estrutura, né, bastante diferenciada, né, como eu expliquei para vocês lá da minha casa. E aí eu tenho o concreto, olha, de novo, se eu tenho o concreto simples, né, o concreto armado e o ciclópico, somente a parte de concreto, sem eu falar o simples e o armado, mas sem eu falar do ferro, ele também só vai ter esforço de compressão suportado. Agora, lembra que eu expliquei para vocês, né? O concreto simples, ele é, por exemplo, 1:3:6, né? Ele tem um determinado peso específico, ou 1:2:4 o outro, mas quando eu falo só da parte de concreto, olha, ele não resiste à tração, é muito pequena. E quando eu falo em resistência à compressão, aí sim, né? Aí eu já começo a ter alguns valores aqui, mas ao cisalhamento e à flexão, não, né? Então, principalmente na estrutura de concreto armado, eu uso, por exemplo, para fazer um pilar, para fazer uma laje, para fazer uma estrutura que vai exigir esforço de tração, será exigida por esforço de tração, o que eu faço? Eu entro com armadura metálica, que sim apresenta resistência à tração, que sim apresenta resistência ao cisalhamento e à flexão. Então, eu compenso o material que não tem essa resistência que eu preciso, mas eu preciso utilizá-lo numa situação em que ele vai ser exigido daquela forma, eu compenso adicionando um outro material junto, né? Ah, mas aí eu posso usar madeira. Sim, a madeira é combinada, né? Vocês viram aqui, né? A madeira é uma maravilha, é um material completo, né? Ela não só resiste aos esforços de tração, como resiste aos esforços de compressão, ao cisalhamento e à flexão. Então, por isso que a gente usa muita madeira. E por isso que a prof fala muito de madeira com vocês. Para além dos engenheiros florestais, mas a madeira é um material muito importante para nós, tá? Entenderam essa tabelinha, queridos? Vocês viram, então, a importância dos materiais, né? As resistências de cada um deles? Então, ó, ferro e madeira apresentam resistências em todas as fases, né? Resistência à compressão, à tração, ao cisalhamento, à flexão, né? E tem os pesos específicos correspondentes. Quando eu falo de ferro também, ferro e madeira. Agora, quando eu falo dos elementos de alvenaria, né? As pedras, os tijolos, não, eles são resistentes à compressão. E o concreto, né? Ele sim vai ter resistência à compressão, mas mesmo armado, se eu não estiver falando da sua armadura metálica, se eu estiver falando só da mistura de concreto, ele vai ser só resistente à compressão. É muito menor, é infimamente menor a resistência dele à tração. E aí, quero usar esse material no lugar em que eu vou precisar dessa resistência à tração, dessa resistência à flexão ou dessa resistência ao cisalhamento. O que eu faço? Adiciono ferro. Ah, não, eu não sou engenheiro civil, eu vou fazer uma construção, então a gente vai usar a madeira, porque daí a madeira resiste aos dois, né? E aí a gente tem, o nosso CREA permite, né? Nós temos possibilidade de usar a madeira sim, tá? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho? Gosto sempre de comentar essa tabela com vocês. Aí, o que eu vou mostrar? Ainda algumas propriedades mecânicas, e aí eu vou focar bem nas madeiras, né? Então, assim, ó, aí eu tenho os nomes vulgares de algumas madeiras, tá? Aí eu tenho os nomes botânicos das madeiras, tá? Aí eu tenho o peso específico numa unidade, né, significativa, ali, uma unidade controlada de 15%, tá? Aí eu tenho peso específico determinado. Aí eu tenho o módulo de elasticidade, ou seja, o quanto essa madeira é elástica, o quanto ela é sujeita à flexão, certo? Então, o módulo, ele representa 1 sobre a flexão, ou seja, é o inverso dessa flexão. Ele está relacionado a esta capacidade elástica dessa madeira, né? Então, como é 1 sobre, aí eu tenho os valores aqui bastante elevados, né, numericamente falando. Posso ter em quilogramas por centímetros quadrado, quando eu considero aqui com aceleração da gravidade, eu adiciono F, né, quilogramas força, tá? Aí eu tenho aqui, tensões admissíveis, a compressão paralela às fibras, perpendicular às fibras, olhem lá. Vamos pegar uma mandiroba, né? Olha, quando eu vou falar em tensão de compressão
Paralelo às fibras, 75 kgfs por centímetro quadrado. Quando eu vou trabalhar de forma transversa, 22. Lembra que eu falei para vocês, né? O corte com a madeira, né? A seção onde eu vou aplicar, se eu aplicar a força paralela ao eixo de fibras, com certeza ela será muito mais resistente do que transversal. Eu tenho tensão de fração, flexão e tração, né? Ó, 120. E eu tenho o cisalhamento, quando ela estiver sob a forma de ligações ou quando ela estiver sob a forma de placas, né? De vigas. Então, eu tenho aqui, tá? Então, isso aqui é algumas das nossas madeiras brasileiras, né? E eu tenho as propriedades mecânicas e as tensões admissíveis dessas madeiras, tá? Logicamente, tem vários livros, vários materiais. De novo, os florestais têm muito isso aqui. Eu acho que vocês veem bastante isso aqui. Com quem que vocês veem isso aqui, meninos? É com a Proficarine que Karina, que vocês veem isso aqui? De resistência das madeiras? É a Karina ou é o Magnus? Com quem que é, Diego? Você lembra? É a Karina, Vitória? Ah, tá. Eu não lembrava se era a Karina ou se era o Magnus. Então, é a Karina que fala com vocês sobre isso aqui, né? Sobre as tensões, sobre... Então, assim, lembrem bastante daquelas coisas que a Prof. Karina fala com vocês, tá? Tem muito a ver com isso que a gente precisa aqui para as construções rurais, né? Quando a gente for falar de madeira. E os agrônomos que não veem muito isso, eu acho que vocês não veem, acho que é o único momento que vocês vêm comigo. Então, a gente vai falar bastante, vai chamar bastante atenção para vocês não ficarem perdidos, tá? Mas vocês que já viram, fiquem lembrando as coisinhas que a professora Karina fala, porque ela fala muito bem sobre isso. Eu achava que era o Magnus, mas é ela mesma. Então, vamos lá. Aí, eu vou passar mais um exemplozinho para vocês, tá? Para a gente calcular aqui, ó. Então, a gente calculou a tensão admissível e o coeficiente de segurança, e eu vou calcular uma outra coisinha aqui com vocês, olha. Então, eu vou calcular, eu quero saber, eu tenho uma chapa de madeira, que tem 10 centímetros de largura. Então, eu quero saber que espessura essa chapa vai ter que ter quando ela for requisitada ou requerida a um esforço axial de tração, ou seja, essa chapa, que tem 10 centímetros de largura, eu vou aplicar uma tensão de tração. Ela vai ser tracionada, certo? Então, aqui o desenho, ó, ela vai ser tracionada, tá? Ela vai ser puxada, ela não vai ser comprimida. Então, um esforço axial de tração, ou seja, esse esforço na seção dessa chapinha, né, vai puxar essa chapa. Então, o que vai acontecer? Eu vou puxá-la, né, nessa face aqui que tem 10 centímetros de largura. E qual é a espessura que essa chapa tem que ter para resistir a esse esforço de tração? E aí eu tenho ainda uma tensão admissível para esse caso aqui. Então, vejam bem, ó. Eu quero calcular a espessura dessa chapa. Ela tem 10 centímetros de largura e ela foi requerida, ou seja, foi aplicada uma carga de 10 toneladas forças, ou 10.000 quilogramas forças. E aí, eu tinha envolvido aí, pelo tipo de madeira que eu tenho uma tensão admissível ou uma tensão de trabalho, a tração, né, de 2.500 kgf. Então, esse aqui, tração, 10 toneladas, esse admissível, 2.500, tá? Então, eu quero saber qual é a área necessária. Então, vamos lá. Olhe lá. Vamos lá. Vou trazer vocês aqui, tá? Vou anotar aqui na minha lousa, vamos passar aqui, e vou fazer com vocês o desenho mais bonitinho do que tá aí, porque quando a prof faz esse desenho, acho que não fica tão bom quando a gente explica aqui na lousa. Vamos lá. Então, vamos lá calcular aqui a nossa espessura de chapa. Vou fazer o desenho aqui, e vou colocar os dados. Então, ó, eu vou fazer a chapinha aqui, ó. Exemplo 2. Então, vou fazer a minha chapa aqui. Então, ó, eu tô tracionando ela aqui. Essa medida aqui é de
10 centímetros. E eu estou aplicando uma carga nesse sentido aqui. Logicamente, tem do outro lado também, né? A mesma carga, tá? Tracionando. Aí, essa carga que eu estou aplicando aqui é 10 toneladas. Eu já vou abrir a coisa para vocês. 10.000 quilogramas força, tá? E a tensão admissível envolvida nessa situação é de 2.500 quilogramas forças por centímetros quadrados, tá? Então, assim, eu quero saber qual que é essa espessura aqui, ó. Qual que é essa espessura, né? Para suportar essa carga, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês enxergam bem direitinho o desenho da prof. Olha lá. Então, eu fiz a nossa chapinha, tá? Olha aqui. Olhando ela, né, em perspectiva, é essa área aqui que eu tenho, ó. Ó, eu tô aplicando esse meu esforço de tração, essa minha carga de 10 toneladas força, eu tô aplicando nessa seção, certo? Nessa seção fininha. Uma das dimensões dessa seção eu tenho de largura, né? O comprimento não me interessa agora, gente, ó. Neste momento, eu estou só falando de tensão, tá? Pura e simplesmente tensão, eu ainda não envolvo a outra dimensão da peça, que seria o seu comprimento. Eu estou só falando de carga aplicada numa área, certo? Bom, aí eu tenho uma largura de 10 centímetros, a carga que eu estou aplicando, que é 10 toneladas, força, ou 10.000 quilogramas forças, e eu tenho ali, nessa situação, uma tensão admissível de 2.500 quilogramas força, que é próprio, é um dado dessa madeira, tá? Então, eu quero saber qual é que é a espessura, qual que é essa espessura dessa chapa para suportar essa carga e obtendo-se essa tensão admissível aqui. Vocês entenderam o que a prof quer? Eu quero saber esse E aqui, essa espessura. Sim? Entenderam o que a prof quer fazer? Então, ó, tem a chapinha. Ela tem essa dimensão aqui de seção. Eu tenho a largura, quero saber o E. Quero saber essa outra medida aqui. Tá? O que eu dei? A carga que eu estou aplicando de tração, né? E dei a tensão admissível da madeira. Né? Então, ó, se vocês olharem lá no material, eu tenho o quê? Eu tenho a minha área, né? Então, o que eu tenho? Ó, tensão admissível é o quê? É carga sobre área, não é isso? Não é carga sobre área? Mas eu quero saber a área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar. A área vai ser a carga sobre a tensão admissível, certo? Vocês estão enxergando aqui? Ó, tensão admissível é carga sobre área, certo? Não é isso que a prova tinha dito para vocês? Assim como tensão de ruptura é carga máxima sobre área, certo, Daniel? Mas admissível também. É uma carga suportável, ou seja, uma carga aplicada, uma carga axial suportável sobre uma determinada área que eu estou aplicando ali. Bom, eu tenho a tensão admissível que é da madeira e tem a carga. Eu quero saber a área. Então, eu só inverto os papéis aqui. Então, a área vai ser a carga, que é os 10.000 quilogramas força, dividido pela tensão admissível, que é 2.500, certo? Então, isso aqui vai me dar quanto? Quanto me dá essa continha? 4, beleza. 4 o quê, queridos? Ó, aqui é quilogramas força, aqui é quilogramas forças por centímetros quadrados. Então, isso aqui é 4 o quê? No que é dada essa área? Metros quadrados?
Centímetros quadrados, beleza, centímetros quadrados. Então, já sei uma parte. Eu sei que a área toda é 4 centímetros quadrados, certo? Daí eu quero saber o quê? Eu quero saber a espessura, não é isso? Não é isso que eu quero saber? Essa espessura aqui? Vocês anotaram aqui? Posso apagar? Então, aqui, ó. Se eu tenho uma área de 4 centímetros quadrados, então, veja bem, se essa área é o quê? É o lado, a largura, vezes a espessura, certo? A largura pela espessura vai me dar a área dessa chapa, não é? Ou base vezes altura, se eu for lembrar do retângulo, né? Porque ela é uma retângulo, né? Então, a área aqui é a largura vezes a espessura. Aí, o que eu tenho? Portanto, a espessura é o quê? A espessura vai ser a área dividido pelo lado, certo? Ó, isolei a espessura, área sobre lado. Então, o que vai dar isso aqui? Vai dar 4 centímetros quadrados dividido por 10. Isso aqui vai me dar quanto? 4 por 10? 0,4 o quê? Centímetros, né? Porque isso aqui está em centímetros quadrados, isso aqui está em centímetros. Então, eu corto 1 centímetro com esse, me sobram 0,4 centímetros quadrados. Aliás, 0,4 centímetros. Então, essa chapa desta madeira, cuja tensão admissível, a tração, é de 2.500 kgf por centímetro quadrado, eu apliquei uma carga de 10 toneladas força, certo? Ou de 10.000 kgf. Eu tinha uma das dimensões. A chapa tinha 10 centímetros de largura. Quanto que seria a espessura dessa madeira para poder suportar esse esforço? 0,4 centímetros. Ou 0,4 centímetros é 4 milímetros. Percebem que fininha que ela é? Ela tem uma chapinha de 10 por 4 milímetros. Menos que meio centímetro. Mas é uma madeira que apresenta uma tensão admissível bastante interessante, né? 2.500 kgf por centímetro quadrado. Por isso que ela suporta bastante carga. Vocês entenderam o raciocínio? Tranquilo? Oba! Estamos nos entendendo, né? Alana, entendeu, filha? E a Lídia, tá quietinha? Você entendeu, Lídia? Entendeu? Tá acompanhando, filha? E os meus meninos, tudo certo? Rubi, tranquilo, filho? Lucas, entendeu, filho? Certo, professor. Tá certinho? Tudo certo, Lucas? Então tá jóia. Matheus? Entendeu tudo? Cauê? Yuri, João, os dois João Vitor, Piton. Certo, prof. Tudo certinho, João? Os Sim. meus Joãos. Os meus dois Joãos. Então tá. Werner também, né? Ai, que bom. Tô enxergando vocês todos aqui. Aí eu posso chamar todo mundo. Vamos dar uma olhada na tarefa? Vamos fazer um spoiler da tarefa? Vou mostrar para vocês aqui. Entenderam bem direitinho os esforços? Entenderam as relações? Ó, o que eu preciso, né? Sempre de tensão, né? Então, todos os nossos elementos, todas as nossas estruturas daqui para frente, a prof vai estar sempre falando a estrutura e o esforço ao qual ela vai estar exposta, né? Então, aquele esforço, ela vai estar sendo exposta, então ela deve apresentar uma resistência compatível àquele esforço. Então, todos os nossos dimensionamentos são feitos dessa forma, tá? Então, assim, as peças todas são dimensionadas para resistir aos esforços, né?
Então, assim, eu estava até conversando com a Lara, minha filha, estão construindo, eu acho que é um prédio aqui perto da gente, aqui na avenida aqui que vai para o hospital, né? E daí ela disse assim, mãe, tem uma coisa ali fazendo um barulhão. Eu falei, filha, é uma batistaca. Eu acho que eles estão fazendo a variação do solo. Mas para que isso, mãe? Ela falou. Eu falei, filha, aí assim, ó, eles estão verificando, eles dimensionaram o prédio. Então, eles estão verificando qual a profundidade em que eu encontro o leito resistente capaz de suportar os esforços aos quais ele estará exposto. Então, assim, ele tem que ser resistente e a resistência tem que ser compatível com a carga que vai ser posta em cima dele. Então, em que profundidade do solo, qual é a camada, qual é a distância que essa camada resistente está em relação à superfície? A partir desse conhecimento é que eu vou saber, bom, eu estou com uma profundidade de 6 metros, eu estou com uma profundidade de 7 metros, então é até lá que eu vou ter que cravar as minhas estacas. É um prédio, né? Certo? Ah, não, eu vou construir lá na universidade, lá no campus, né? Eu vou calcular um galpão ali. E as cargas são muito menores, né? Então, faço a variação do subsolo, né? Porque eu sempre faço a fundação enterrada, né? Normalmente ela não fica exposta. Quando a gente for conversar sobre fundação, a gente vai ver muito isso. E aí, assim, as cargas são menores, então, logicamente, o leito resistente, capaz de suportar esses esforços, essas cargas aos quais ele estará exposto, né? Então, estará a uma profundidade menor. Então, assim, e essa profundidade menor vai dizer que tipo de fundação eu posso usar, né? Se eu vou usar uma fundação do tipo direta, contínua ou descontínua, ou se eu vou ter que usar uma fundação do tipo indireta, que são as estacas e os tubulões. No caso do prédio aqui, com certeza a gente vai usar um tipo de estaca, né? Eu acredito que uma estaca de concreto armado aqui, né? Mas isso é muito importante. Ela disse, mãe, mas o que é isso? Eu falei, sim, filho, isso aí tem a ver com o cálculo de resistência de materiais, né? Que é exatamente isso que eu estou conversando com vocês. Então, tudo daqui para frente vai ser falado em termos de resistência. Resistir ao quê? Aos esforços aos quais ele estará exposto, aquele elemento da construção. Então, assim, a gente vai falar de telhado, a gente vai falar de carga, a gente vai dimensionar, e aí, normalmente, esforço de compressão e tração, né? Dependendo da peça, onde ela está, esforço de compressão e tração. Quando a gente for falar de pilar, a mesma coisa, né? Quando a gente for falar de fundação, as mesmas coisas a prof vai comentar com vocês. Qual é o esforço preponderante aqui? Ah, é compressão, ah, é tração. O que vai acontecer, né? Então, isso aqui é muito importante. E aí eu vou sempre voltar nessa aula, sempre retomar essa aula, sempre conversar com vocês. Aí, o que a prof falou em primeiro lugar? Tensão de ruptura. Bah, eu vou trabalhar com tensão de ruptura? Claro que não, né? O que significaria dizer que eu estaria trabalhando com a tensão máxima, com a carga máxima, a tensão máxima que romperia a estrutura. Eu quero isso? Claro que não. Eu vou expor a minha construção a, de repente, se romper? E aí isso aí vai gerar custos, né? Porque eu tenho que recuperar a estrutura? Não. Então, eu sempre vou trabalhar com uma fração, com uma parte da tensão de ruptura, né? Ou seja, eu vou trabalhar com a tensão admissível, né? E aí, assim, tudo que a gente vê, todos os materiais que a gente vê, a gente sempre vai ter lá a tensão de trabalho, que a gente chama, né? Que é a tensão de ruptura, considerando o coeficiente de segurança, né? Então, a tensão admissível, certo? E aí, é aquilo que eu mostrei na tabelinha para vocês. Eu tenho a tensão admissível à compressão, paralela às fibras, a transversal às fibras, eu tenho flexão, eu tenho todas elas. Fale, Rubi. Diga, querido. Oi? Diga, filho. Você me chamou? Ah, não, acho que ligou sem querer aqui, você abençoado. Desculpa. Ah, tá, não tem problema, não tem importância. Então, é isso que a prof vai estar falando. A tensão, vocês sempre lembrem, é tensão, seja qual ela for, admissível. Admissível que é uma fração da ruptura, ou seja, no seu cálculo estará sempre embutido um coeficiente de segurança, que ele é maior ou menor em função do material que eu estiver trabalhando, né? Então, uma estrutura metálica, né? Com certeza a tensão admissível ela é muito próxima da ruptura, ou seja, o coeficiente de segurança não é lá essas coisas, mas quanto mais simples, quanto mais rústico o material, maior o coeficiente de segurança utilizado, né? Por quê? Porque é um material mais simples,
né? Ele estaria sujeito a um rompimento mais facilmente, né? E aí vocês viram lá. Então, tensão de ruptura, carga máxima sobre a área de referência, né? A área zero que a gente chama, coeficiente de segurança e tensão admissível, ou seja, tensão admissível, que é a tensão de trabalho, que é uma fração da tensão de ruptura, né? Onde no seu cálculo tem embutido um coeficiente de segurança. Então, tensão admissível é tensão de ruptura sobre o coeficiente de segurança, mas também tensão admissível será uma carga suportada ou uma carga axial suportada, seja ela de compressão, de tração, de cisalhamento, seja lá qual for, sobre uma área considerada, uma área de referência sua, né? No caso aqui, as nossas chapas, aquela outra, aquela plaquinha, tá? Então, dependendo da situação onde ela está sendo aplicada, é a minha área de referência. Certinho? Vou mostrar a tarefa, então, para vocês. Ó, eu tenho vários exercícios para vocês fazerem. E aí, vamos olhar lá os nossos exercícios. Já estão lá para vocês, né? Os exercícios já estão lá no Moodle, tá? Vamos deixar ele abrir aqui para a gente ver. Deixa ele iniciar. Acho que agora a gente vai conseguir ver. Vamos lá. Ó, vocês já estão enxergando? Sim? Sim, prof. Então tá, querida. Então vamos lá. Olha, eu tenho um gatinho aqui embaixo da minha mesa. Aí eu tenho aqui, ó, sempre identificado, ó, tarefa, no caso aqui é a tarefa 2. Conteúdo, resistência dos materiais. Então eu tenho aqui, ó, 8 exercícios, eu acho. Deixa eu ver. 8 exercícios para vocês, tá? Então lá, ó, eu tenho o primeiro exercício, olha, ele é muito parecido com o exercício que a gente trabalhou aqui em sala, ó. Uma peça de madeira tem seção 8 por 12 centímetros e será usada como elemento de telhado, do telhado de um galpão de abrigo de aves de postura, então ela vai estar sujeita aos esforços de compressão paralelo aos fios. Pede-se qual a resistência à compressão dessa madeira, né? Resistência à compressão, com certeza, então, a tensão admissível, para 25% da tensão limite de resistência, ou seja, a tensão de ruptura. Uma vez que se verifica essa ruptura, quando é aplicada uma carga de 6.000, ou 6,4 toneladas forças, ou 6.400 quilogramas força. Então, vocês vão calcular a tensão de ruptura, né? Como a tensão admissível é 25% desse valor, então, com os 25%, vocês calculam a resistência à compressão ou a tensão admissível, tá? E a carga que eu estou aplicando é a carga máxima, né, quilovolt rompimento, 6,4 toneladas forças ou 6.400 quilogramas forças, tá? Bom, e aí por esse cálculo também tem como vocês descobrirem depois qual é o coeficiente de segurança que está sendo aplicado aqui, tá? Ó, esta mesma peça de madeira, porém construída com outro tipo de madeira, né, essa mesma pecinha, será usada como elemento de telhado em outro galpão agora para suínos, né? Então, ela vai ser novamente utilizada, comprimida paralelamente às fibras. Pede-se a resistência à compressão dessa madeira, ou seja, tensão admissível, né, para 40% da tensão limite de resistência à compressão. Então, aqui, ó, lá em cima era 25, aqui é 40, tá? E a carga que eu usei, que levou à ruptura, 4,8 toneladas forças, ou 4.800 quilogramas forças. Aí, eu quero aquele da espessura da chapa. Então, ela tem 10 centímetros de largura, ela foi requerida por um esforço axial de tração de 7,2 toneladas forças, ou 7.500, e aí, essa madeira apresenta uma tensão admissível de 1.500 quilogramas forças por centímetro quadrado. Quero saber qual é a espessura. Aqui, eu quero saber a largura e eu dou a espessura, tá? E aí, eu dou também as informações que eu necessito para fazer o cálculo, tá? Aí, neste quinto aqui, eu tenho a tensão cisalhante do parafuso, eu tenho o diâmetro de 4 milímetros
eu vou estar conectando esse parafuso em 2 barras tracionadas, e aí a carga que está sendo aplicada nessa tração é de 120 kgfs, né, dos lados aqui. E essa estrutura aqui, ela suporta um suporte de luminária num galpão de máquinas. Então, eu quero saber qual é a tensão que está sendo aplicada aqui. Eu tenho carga, eu tenho diâmetro, vocês têm como achar a área e, consequentemente, depois a tensão, tá? Então, aqui vocês vão considerar a área com diâmetro, a área do parafuso, π vezes π d2 sobre 4. Π vezes o diâmetro quadrado sobre 4, que é a área da circunferência, né? O 6º exercício, eu quero a carga de ruptura, né, a carga máxima, por tração de uma barra redonda de aço. Eu tenho o diâmetro de 8 milímetros, e essa carga que levou a ruptura de 8.000 kgfs, tá faltando um F aqui. Qual é a resistência à tração desse aço e qual o coeficiente de segurança existente para uma tensão admissível de 1.000 kgfs por centímetro quadrado. Então, é só uso da fórmula, né? Vai e vem com as fórmulas. Aí, um prisma de madeira, de madeira de pinho, né? Com seção de 9 por 9, ele é comprimido paralelo às fibras. Eu vejo a ruptura dele quando eu aplico uma carga de 4,5 toneladas-forças. Qual é a resistência à compressão, né? Ou seja, a tensão admissível, para um coeficiente de segurança de 3. Então, em vez de eu dar os percentuais aqui, eu já dou o coeficiente de 3, tá? Então, é só calcular a tensão de ruptura, tenho o coeficiente e acho direto a tensão admissível. Lembrando que tensão admissível é a tensão de ruptura dividido pelo coeficiente de segurança. E, por fim, um pilar está carregado com 12 toneladas-força, ou seja, 12.000 kgfs, com que carga deverá registrar a ruptura se o mesmo foi calculado com coeficiente de segurança igual a 2,5. Então, essa carga aqui é a carga suportada por ele, carga axial suportada. Mas eu quero saber a carga limite. E eu tenho um coeficiente de segurança de 2,5. Então, é só aplicar a fórmulazinha da tensão de ruptura, que ela é semelhante para carga máxima e carga suportada. Entenderam, queridos? Viram que fácil? Então, assim, ó, vocês vão ter que pegar as formulinhas do material que a prof deu para vocês. Então, separem lá. Tensão de ruptura, carga máxima sobre área zero. Tensão admissível é a tensão de ruptura dividido pelo V, que é o coeficiente de segurança. E a tensão admissível é a carga suportada dividido pela área de referência de vocês. Então, separem essas 3 formulinhas ali no canto, tá? Separem também a área do retângulo, né, que é lado vezes a espessura, ou lado vezes a altura, e a da circunferência, né, quando eu dou o diâmetro, então, a área da circunferência é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Se eu tivesse dado raio, era π vezes o raio ao quadrado. Vocês lembram disso, né? Da geometria? Lembraram? Lembrou, né, Saldener? Então, é isso, queridos. Vocês vão pegar as fórmulas que a prof passou para vocês, mais algumas dessas formulazinhas que a prof comentou aqui com vocês, que eu fiz uns exemplos aqui, que eu retomei, e ficarem ágeis com esses cálculos, para frente, para trás, e calcula, multiplica, divide, né? Que eu quero ver como é que vocês se saem com essas fórmulas. Tranquilo? Quero saber se vocês têm dúvidas. Vou trazer vocês aqui para baixo. Bem tranquilo, Ana? Então, assim, ó, eu posso dizer para vocês que isso aqui é só a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, né? Sabe aquela pontinha da pontinha da pontinha? Muito pouquinho, é só um gostinho, né? Se nós fôssemos aprofundar esse tema, tem muita coisa para ser vista. Muita, muita, muita coisa. Cada esforço, cada coisa bem separada, tem muita coisa, né? Só que eu preciso dar uma ideia para vocês e preciso aplicar isso aqui com vocês, né? Nas diferentes estruturas que nós vamos calcular, tá? Então, para esse gostinho de cálculo de resistência dos materiais é o suficiente, tá? Mas tem muito mais coisa, certo? Se a gente for trabalhar cada um dos esforços, tem muito mais coisa para ser dita e muito mais coisa para ser calculada, tá? Mas aqui é o suficiente para eu começar, e daí sempre eu vou estar falando sobre isso, sempre eu vou estar dimensionando e considerando todas essas coisas.
Então, a gente consegue fazer com tranquilidade, tá? Quero saber se vocês têm dúvida. Não? Todo mundo tranquilo? Bem tranquilo, então? Então, queridos, ó, quero que vocês façam o exercício, não deixem para o final de semana, tá? Porque no final de semana é sempre muito complicado, cai a internet, não funciona, chove, molha os cabos, as fibras, é tudo ruim, né? Então, assim, tentem fazer durante a semana. Hoje vocês têm tempo, né? Vocês vão ter tempo agora. De repente, vocês já façam agora. A prof fica à disposição de vocês. Vocês podem me chamar, tá? Não tem problema nenhum. E aí, assim, devem, né? Se vocês têm dúvida, devem, conforme forem fazendo exercício. A Tuane já está disponível, ela vai fazer um grupo para nós. Eu acho que ela não fez ainda. Ela fez, Rubi? A Tuane? Não, né? O grupo de construção, ela já fez, já? Eu acho que sim, tem um grupo. Tem, é verdade, tem sim, ela já fez sim. Tem até uma figurinha, o grupo, né, um telhadinho? Acho que sim. Acho que sim. Então, assim, qualquer coisa que vocês precisem, vocês chamam, tá? E não deixem para fazer depois, e não esqueçam de marcar presença. Certo? E a semana que vem nós vamos começar com os nossos telhados, tá? Nós já vamos começar com os telhados. Por favor, tragam as calculadoras, porque já começa com bastante cálculo, tá bem? A gente vai ver bastante coisa agora, tá? Então, vou encerrar a gravação por aqui, para ela não ficar muito pesadona, tá? Desejo a vocês uma boa semana, tá? Se cuidem muito. Chamem assim que precisar, se tiverem dúvida, e não esqueçam, até a segunda-feira, às 23h59, tá bom? Então tá, ó, um beijo para vocês, uma boa semana. Você não anotou, Matheus, a presença? Eu vejo lá. Mas vocês têm que ficar atentos, Matheus, tá? Não pode esquecer, tá bem? Tem que ficar prestando atenção.